Oi, gente, eu sou a Luni e no vídeo de hoje vim comentar o episódio 6 de Never Let Me Go. E, gente, que episódio bonito, tipo, esteticamente bonito mesmo. Eu sei que eu venho sempre elogiando a parte técnica de Never Let Me Go, mas esse episódio 6 se superou como o episódio mais lindo de todos até agora. Eu acho que eles se aproveitaram da praia, né, dos ambientes ali super bonitos do litoral. Mas, gente, de verdade, que episódio bonito. Eu tô, assim, impactada até agora com todos os takes que eu vi. Eu assisti o episódio mais de uma vez. Eu quero ver mais uma, tipo, uma terceira vez, porque que episódio bonito. E nos acontecimentos eu sinto que algumas coisas que eu não tava curtindo tanto no casal principal foram mais detalhadas, um pouco esclarecidas, não que as coisas se esclareceram entre eles exatamente, mas mais comigo e o jeito que eu tô entendendo as coisas e entendendo os personagens. Então, pra mim foi um episódio útil. Eu sei que ele ficou com cara de episódio filler, né, de ai, curtição na praia com o boy, dane-se o resto do mundo. Mas não foi assim que eu entendi o episódio todo, na verdade. Eu tenho, acho que, uma visão talvez um pouco diferente de outras pessoas, porque, sei lá, eu dei uma teorizada louca pelo episódio, o roteiro, eu dei uma filosofada, assim, vocês vão ver, eu vou falar no vídeo de hoje. Mas eu fiquei feliz que eu pude confiar mesmo no diretor, né, no Jojo e nos roteiristas, porque eles me agradaram bastante. E esse foi um dos episódios que eu mais curti assistir, porque ele foi muito gostosinho. Foi um dos episódios mais tranquilos até agora, então eu realmente gostei de ver. Antes, não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo, que me ajuda bastante sempre. Também se inscrevam no canal e ativem o sininho para notificações para vocês não perderem nenhuma das resenhas de Never Let Me Go e de nenhum dos outros BLs, GL e também reaction de K-pop, várias coisas que eu posto aqui no canal, então ativa esse sininho pra você não perder nada. E agora falando do episódio 6, o título do episódio é Fuga, e eu acho que rolou... Vai, vocês vão falar que eu tô doida vendo coisa onde não tem, mas eu acho que além da fuga literal dos caras que atiraram na mãe do Nan, eu acho que rolou umas fugas metafóricas, assim. Será que eu tô vendo muito longe desse roteiro? Eu queria muito sentar com um dos roteiristas e falar, me diz se eu tô louca ou vocês realmente pensaram esse tipo de coisa. Mas pra mim rolou umas fugas diferentes também. Então, por exemplo, rolou uma fuga das obrigações que os meninos têm. E ao longo do episódio eu vi até uma fuga das tensões que rolaram entre os meninos e que se dá principalmente no fim do episódio, porque foi aqui que o Pam pôde se sentir muito mais à vontade com o Nan, porque ele tá longe dos olhos de todas as outras pessoas que obrigam ele a ficar ali trabalhando pro menino 24 horas. Claro que ele ainda tava cuidando do Nan no geral, mas eu acho que tem um outro feeling, sabe? Eles estarem num outro lugar, longe de tudo e todos. E eu acho que o próprio Nan tá esclarecendo com ele mesmo quais são os sentimentos que ele tem com relação ao Pam, principalmente porque rolou essa tensão entre os dois no comecinho do episódio e que ela vai se resolvendo e eles vão fugindo disso ao longo até chegar ao finzinho do episódio. Como eu disse, um pouco filosófico? Talvez, não sei se vocês vão me entender até o final dessa resenha, mas tudo bem, é o que eu fui sentindo do episódio. E pra mim foi o suficiente, me satisfez, né? Eu gostei muito desse episódio. E foi também o suficiente pra eu começar a entender melhor o casal principal e a aceitar a ideia deles juntos. Eu acho que nesse episódio 6 faz muito mais sentido o início do romance entre os dois do que tudo que a gente tinha visto até agora. E eu gosto principalmente porque não foi rushado, não tá sendo corrido. Pelo contrário, os meninos estão aproveitando o tempo que eles têm agora pra ir entendendo tudo com calma. Tá bom, não sei se vocês vão me entender aí com essas minhas filosofias de vida aplicadas no episódio. Então deixa eu comentar as coisas que aconteceram de fato, as coisas que a gente viu. Começando pela estética, mais uma vez eu vou elogiar, eu não canso de elogiar como a estética é bonita de Never Let Me Go. E nesse episódio, juro, era cada take, a direção de fotografia, junto com a edição de cores, ficou a coisa mais linda do mundo. Nossa, tava magnífico, assim, um deleite pros olhos. Eu quero mais episódios na praia. Ainda bem que episódio que vem ainda vão ter trechos na praia pra continuar com essa estética belíssima. E sobre os acontecimentos mesmo ali do episódio, a gente já começou com os biscoitos, né? Os meninos trocando de roupa assim na nossa frente.
tudo bom. Eu não tava nem esperando um negócio desses acontecer logo na primeira cena do episódio 6, fui pega de surpresa. E uma coisa que eu achei meio engraçado desse começo foi o Nan descobrindo como é a vida de você viajar sem ter muita grana. Então ele viajando de ônibus, coisa que ele provavelmente nunca fez na vida. Ele tava olhando tudo em volta, assim, como tipo, descobrindo um novo mundo. E aí ele vomitou no barco, entendeu? O Nan tá conhecendo uma nova vida, agora ele começou a trabalhar, nunca trabalhou na vida além de pianista, então começou a trabalhar lá também. Só que eu tava me segurando pra não dar risada, porque é mancada, né? O menino acabou de passar por um monte de coisa, ver a mãe sendo atacada lá, o pai dele já morreu faz o quê? Um mês, dois no máximo. Aí eu fico com dó de rir. Porque o Nan é meu nenê, né? Eu não posso ficar rindo assim dele, mas eu dei umas risadinhas, não vou mentir não. Aí nós conhecemos uma personagem que me comprovou que as mulheres desse BL realmente são as maiorais, que foi a mãe do Pam. Mano, se você não gostou dela, você assistiu errado, porque a mulher é incrível. E eu não posso dizer que eu gostei dela como mãe, porque ela não exerce exatamente a função ali, né? Mas eu posso dizer que eu gostei muito dela como pessoa, eu achei uma ótima personagem, muito engraçada, e eu adorei o jeito dela, ela fala todas as coisas na lata, ela resolve tudo, ela não vai fazer almoço pra ninguém, e ela não vai deixar os meninos fumarem, pelo menos não longe dela. E a gata ainda é bilíngue, ao contrário do filho dela, ela se resolve lá no inglês com os hóspedes, e teve uma parte que ela deu meio uma patadinha assim de leve no Nan. Que ele tava falando, ai, a gente podia fazer música ao vivo aqui, não sei o que, inventando coisa. E ela, menino, você não vai me ensinar como fazer o meu próprio negócio. Você cai fora, vai trabalhar, anda, vai fazer suas coisas. Eu achei muito bom, eu me diverti pra caramba com ela. E ela real botou as crianças pra trabalhar, né? Porque ninguém vai se hospedar aqui de graça não, palhaçada, né? Vocês chegam do nada e acham que vocês vão ficar aqui de férias. Óbvio que não, botou os moleques pra trabalhar. E foi graças a isso que veio uma das melhores cenas desse episódio, que foi o Nan poliglota dando um show ali maravilhoso, falando em inglês e em mandarim. Reizinho, e além desse show maravilhoso que ele deu, outra coisa que eu gostei muito nessa cena foi os meninos verem um casal gay ali na frente deles, sendo pleno e confiante, e super gente boa, vivendo a vida deles ali, tranquilos. E dá pra ver na expressão dos meninos como foi importante ver aquele casal, eles têm um momento ali de representatividade. E eu achei que foi uma cena simples e muito certeira, porque primeiro que foi fofa, assim, deu meio que um quentinho no coração, e indiretamente ainda ajudou bastante os protagonistas. E eu vou ser obrigada aqui rapidinho a elogiar mais uma vez a parte técnica, porque nessa cena, quando o Nan xinga o Pam em mandarim, eu achei muito legal o jeito que eles gravaram o Nan, o jeito que eles chegam mais perto, assim, que eles mudam o ângulo, toda a parte da direção de fotografia. Eu gosto muito desses truquezinhos que eles dão pra deixar a cena com um tchan a mais, assim, deixar ela mais interessante. E sobre a relação dos meninos e o tempo deles ali na praia, assim que o episódio começou, eu já me conformei que a gente não teria notícias da mãe do Nan. Foi bem no comecinho mesmo, antes mesmo deles chegarem na praia, eu parei pra pensar que a gente não ia receber a notícia mesmo, e eu acho que faz sentido porque os meninos também não iam receber essa notícia tão cedo, então por que que a gente ia saber antes deles? A gente tá no escuro tanto quanto eles, eu acho isso bem coerente da parte da série. Parando pra pensar, eles realmente não teriam notícias tão rápido assim, porque provavelmente, além de ter que levar a mãe pro hospital e ver o que aconteceu, quem foi que atacou, se ela tá bem, se ela vai morrer, se ela não vai, além de tudo isso, o pai do Pam ainda tem que pensar na segurança dos dois meninos. Então, é seguro ele realmente chamar os meninos pra voltar logo? Não, ele tem que checar se vai estar tudo certo, pra daí entrar em contato com os meninos, etc. Então, eu fiquei pensando nisso, que eu acho que é coerente, sim, eles não terem essa resposta tão cedo, a gente também não ter essa resposta tão cedo. O Pam até diz que ele acha que ela tá bem e tal, mas pra mim é tudo achismo da parte dele, porque ele não entrou em contato com ninguém, né? Então, não adianta em nada ele falar isso. Mas a única coisa, talvez a gente poderia ter tido o Nan em mais cenas, mais aflito. Ele tá assim no começo do episódio, porque ainda é recente, mas conforme eles dormem, passa outro dia e tal, ele não fala mais nada sobre a mãe, e ele passa meio que curtir ali o que tá acontecendo, tentar entender ele com o Pam, a relação deles e tal.
Eu acho que poderia ter pelo menos uma ou duas cenas dele ainda preocupado sobre a mãe, ele um pouco pra baixo, assim, talvez faltou um pouquinho disso, mas eu entendo a gente não ter tido a notícia por enquanto nesse episódio. Fico com o coração apertado, quero logo notícias e explicações do que rolou? Sim, mas eu acho que a gente tem que esperar assim como eles. Agora, uma coisa maravilhosa que o Nan disse nesse episódio é que ele tá desconfiando do tio dele, que foi o tio que armou contra a mãe, porque ele seria a única pessoa que iria se beneficiar de um ataque à família, né, do Nan. Então eu fico muito feliz com isso. Eu amo um protagonista inteligente, que não me deixa estressada porque ele tá entendendo o que tá acontecendo. Ainda bem, Nan, por favor, continua desconfiando desse jeito, continua inteligente assim. E ainda nessas cenas de conversa entre o casal principal, tem o momento que os meninos estão conversando de noite na cama, que o Nan tá claramente tentando puxar conversa, tentando ter um pouco de atenção ali do Pam, desenrolar alguma coisa, né? Mas o Pam foi lerdo demais e não sacou isso. E além da lerdeza, a gente sabe que também tem um pouco de timidez, e eu acho que o Pam se vê ainda muito preso na relação de subordinado do Nan. Então, quando o Nan pergunta sobre o beijo, por que o Pam beijou, ele acaba dando a pior resposta, ele fala que foi por obrigação, que foi pro Nan se sentir melhor, como se fosse só por trabalho. E eu disse pra vocês na resenha do último episódio que o beijo ficou com cara de obrigação, sim. E o Nan percebeu junto comigo, tanto que é por isso que ele tenta tirar essa satisfação e perguntar pra ver se ele tá certo mesmo, ou se é tipo coisa da cabeça dele. E a resposta horrível do Pam fez parecer que foi só obrigação mesmo e que o Nan tava certo com esse sentimento dele. Só que a gente sabe que isso não é 100% verdade, né? Eu acho que é parcialmente verdade, porque realmente o Pam, toda hora as pessoas estão falando pra ele que faz parte do trabalho dele cuidar dos sentimentos e do coração do Nan, blá blá blá. Então eu até entendo se o Pam meio que entendeu o que aconteceu como obrigação de trabalho, sim, mas a gente sabe que não é 100% verdade, porque a gente vê, né? A gente vê que o Pam tem sim um crush no Nan. A gente percebe pelos olhares, pelo ciúme, já teve cena dele sonhando acordado com os dois dançando juntos, coisas assim. Então a gente tem noção, mas eu acredito que nenhum dos meninos tem. Então acabou rolando esse diálogo aí. E depois de não ouvir o que queria, é óbvio que o Nan acabou ficando contrariado. E foi aí que veio a tensão que eu falei que ficou entre os dois meninos ao longo do episódio. Começou nessa conversa e aí a partir daqui ficou um clima, né? A gente vê muito pelo Nan que ele tava bem contrariado em muitas situações, mas como eu disse, um episódio de fuga, então conforme as coisas foram acontecendo, o Nan foi fugindo desse sentimento e ficando um pouco mais tranquilo e conversando um pouco mais de boas com o Pam, até que chegou no fim do episódio e eles estavam bem namoradinhos lá na areia. Bom, agora coisas um pouco mais aleatórias que eu quero comentar desse episódio. Primeiro que a gente teve uma cena em que o Nan vê a mãe do Pam tendo que lidar com os caras cobrando, acho que é o aluguel ali do lugar e tal. E eu não sei, eu fiquei com a impressão de que talvez o Nan queira fazer alguma coisa sobre isso. Talvez futuramente ele tente ajudar financeiramente. Eu não sei, vocês não ficaram com essa impressão? Porque ele tava olhando, ele foi o único que viu a situação inteira. Eu fiquei meio assim, será que o Nan vai fazer alguma coisa? Eu acho que seria legal se ele fizesse, mas não sei se eu posso esperar isso ou sei lá. Outra coisa que aconteceu nesse episódio e que eu amo demais quando acontece em BL é o clichê da moto. É o meu clichê favorito e os BLs tailandeses têm que entender que se eles colocam o clichê da moto, eles me ganham na hora. Sério, eu amo demais. Não sei, tipo, pode estar acontecendo o que for. Rolou o clichê da moto? Eu me apaixonei, eu amo, eu shippo demais. Eu adoro o clichê da moto. E foi nessa ida dos meninos ao mercado que eles deram uma boa descontraída, eles se divertiram. O Nan quase morreu com comida apimentada. E a gente ainda ganhou cenas belíssimas, porque toda essa parte da viagem nos rendeu uns takes tão bonitos. E mais no começo do episódio, o Nan perguntou pro Pam se ele ia contar pra mãe dele sobre a relação dos dois, né? E eu e o Pam, dois trouxas, achando que era relação romântica, né? Tanto que eu tava junto com o Pam assim, que relação? E não era relação romântica, né? E não é que a gata realmente descobriu sobre as duas relações, porque a mãe do Pam já sacou sobre o romance ali, apesar do Pam não ter confirmado nada pra ela, eu acho que ela já entendeu. E o Pam ainda contou tudo pra ela sobre a relação de trabalho que ele tem com o Nan, com a família do Nan. E sinceramente a reação dela foi exatamente a reação que eu teria, que eu tenho inclusive assistindo essa série,
que é meio que um absurdo, né? O pai do Pam fazer ele trabalhar desse jeito. Primeiro que é um trabalho que arrisca a vida dele, segundo que é um trabalho 24 horas, então o Pam não consegue aproveitar a adolescência dele, a vida dele no geral. E vários personagens já disseram isso, eu lembro perfeitamente, tanto do Ben quanto da Mekhi falando sobre isso, que o Pam precisa se divertir um pouco e não ficar trabalhando 24 horas, mas não tem como, né? O trabalho dele requer isso, é 24 horas. E foi muito bom que eles foram agora pra praia, porque ele meio que ganhou férias forçadas, né? Apesar dele ainda estar alerta 100% do tempo, ele ainda tá cuidando sim do Nan, mas a gente sabe que nada vai acontecer ali na praia, né? Pelo menos a gente acha que não, porque ninguém sabe onde eles estão. Eu acho que o plano do pai dele realmente foi bom, provavelmente ninguém vai chegar ali pra atormentar eles na praia, então ele tem esse momento pra curtir um pouquinho a vida, pelo menos ir lá no mar, curtir um pouquinho com o Nan. Episódio que vem eles vão dar uma namoradinha, então eu acho que isso é ótimo, porque coitado do Pam, ele realmente precisava desse respiro. E sabe o que me dá nos nervos no Pam? É que pra ele tá sempre tudo bom, as pessoas falam as coisas, ele não, tá tudo bem, não, é assim mesmo. Não, isso me dá nos nervos, porque ele não consegue concordar que sim, as pessoas foram más com ele, sim, as pessoas estão usando ele, ou que sim, ele precisa de um tempo pra ele mesmo. Ele nunca concorda, pra ele o trabalho tá tudo bem, não sei o quê. E aí, sem condições. Eu acho que isso me irrita ao mesmo tempo que me intriga. Eu acho que essa é a graça do Pam, do roteiro dele ali, do desenvolvimento dele. E eu quero muito saber como é que esses roteiristas vão continuar desenvolvendo isso do Pam. Se ele vai continuar desse jeito, se em algum momento ele vai tomar uma atitude, ou se até o fim da série ele vai continuar com esse jeitinho, que eu espero que não. Eu espero ver desenvolvimento, porque eu acho que eu vejo muito desenvolvimento do Nan. E existe sim o desenvolvimento do Pam, mas é muito mais devagar com relação ao do Nan. Então eu espero ver as coisas acontecendo pro Pam também. E o final do episódio, pra mim, foi 100% mimos, um mimo atrás do outro. Não sei pra vocês, mas eu tive vários surtos, né? Começando mais uma vez, já é a milésima vez que eu comento sobre isso, mas a parte técnica, a direção de fotografia, era um take mais lindo que o outro. Tem um take que eu fiquei completamente apaixonada por ele, que eles colocam o mar entre as pedras e os meninos ali sentados. Nossa, que coisa mais linda, de verdade. Sem contar as cores, que se vocês separarem conforme o dia vai chegando no final, né, então tem o pôr do sol e tal, a edição de cores vai ficando tão linda, tem uns takes tão bonitos. A cor do sol na pele dos meninos, nossa, juro, que coisa mais linda. Falando na pele dos meninos, a gente ganhou um pouquinho mais de biscoito também, né, dos meninos ali indo nadar. Inclusive, eu falei pra vocês, porque eu tive uma bela comparação de um na frente do outro. Eu acho o Nan muito maior do que o Pam. Não sei vocês, mas eu acho o Puyin, né, o ator, ele tá tão grande, ele é muito alto, mas o corpo dele tá tão grande, o peitoralzão, assim, que pra mim eu tenho a impressão de que ele é maior do que o Pond, né, o ator que faz o Pam, então eu acho até engraçado. E eu recebi outro clichê de BL que eu amo muito, parece que eles sabem os clichês que eu gosto e estão colocando aqui, que é o cantinho especial do casal. E o Nan conseguiu deixar tudo ainda mais especial, conectando com a história que eles tinham feito o trabalho, né, da aula de mandarim. Então eu achei que ficou muito romântico, fofo e até um pouco melancólico, se a gente for parar pra pensar que aquele lugar é como a ponte da história, né? Então é um lugar que eles esperam se encontrar, mas eles também se encontram longe de todo o julgamento e eles podem ser eles mesmos, eles estão longe ali. Porque se a gente pensar nisso focado na história dos meninos, é um lugar em que eles não precisam se preocupar com posição social, com a relação de trabalho deles. É um lugar que eles podem realmente relaxar, ser eles mesmos e ter ali uma relação que foi finalmente esse momento do episódio, né? Então, voltando à minha teoria filosófica maravilhosa deles fugindo da tensão entre eles, se nas últimas cenas eles ainda estavam com aquela sensação meio ruim, quando eles chegaram no cantinho do casal e eles falaram dessa história, e eles foram se conectando e tal, toda a construção e os diálogos e tudo que acontece me leva a entender que naquela última cena eles estavam tranquilos, sendo eles mesmos, sem se preocupar com tiros e ataques e trabalho nem nada. Então eu achei tudo muito fofo, mas como eu disse, é meio melancólico, porque eles só podem ter essa paz neste lugar, sabe? Assim como os personagens
personagens da história também só conseguiam se encontrar na bendita ponte, entendeu? E até o final do episódio, o Nan foi me provando por que ele é meu personagem favorito. Ele sempre solta uns diálogos, assim, umas coisas que você não espera e você fica, meu Deus, sim, habla mesmo, continua maravilhoso. Então, nesse finalzinho, ele viu a arma na bolsa do Pam. E aí ele fala, meu, que saco, né? Pra você é tudo uma obrigação, obrigação, obrigação. E tipo, sim, é o que eu venho, pelo menos mentalmente, reclamando. Acho que em resenha, não sei. Mas é o que eu venho pensando em todos os últimos episódios. Pra ele é tudo obrigação, obrigação. E eu fiquei, ai, Nan, por favor, fala umas verdades mesmo. E o Nan, nessa cena, sacou que o Pam vive em constante estado de alerta por ser parte do trabalho, né? Por estar cuidando dele, o que é uma bosta. E eu gosto do fato do Nan notar esse tipo de coisa. Ele é um menino muito inteligente, ele sempre vem surpreendendo a gente. Então eu gosto de ver as coisas que ele vê, entendeu? De entender as coisas do jeito que ele vai entendendo. E outra parte dessa cena aqui que eu gostei muito, 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 muito foi quando ele disse pro Pam que o Pam não conhece ele, tipo, ao todo, assim, que ainda tem muito nele que o Pam tem que conhecer. E que ele só mostra o que ele quer que o Pam veja. Eu fiquei, meu Deus, que menino maravilhoso. E eu acho que é até por isso que o Nan vem sempre me surpreendendo, não sei a vocês, mas eu acho que ele sempre vem surpreendendo com esses diálogos e com o jeito dele. E provavelmente é por isso, porque ele ainda não mostrou tudo que ele é, ele ainda não mostrou o potencial todo dele na série. Então isso me deixa mais animada ainda pra continuar vendo, porque eu acho que o Nan ainda tem muito pra mostrar. Assim como eu acho que o Pam também ainda tem muito pra mostrar, mas de um jeito diferente. Como eu disse, o desenvolvimento do Pam é bem mais lento, as coisas acontecem mais arrastadas, eu acho, pelo lado do Pam. Então eu fico hypada pelo lado do Nan, porque eu acho que ainda vem muito mais. E nós terminamos o episódio assim, com os dois fofinhos de mãos dadas na areia, aproveitando enquanto eles podem, longe de toda tensão e obrigações, etc. Ai, amei a metáfora que eu fiz. Não sei vocês devem estar me achando doida. Mas eu amei a metáfora que eu criei na minha cabeça pro episódio 6, então é isso, lidem com isso. E eu estou mais ansiosa ainda pro episódio 7, porque o circo vai pegar fogo no episódio 7. Eu amei a prévia. Pra mim, o episódio 7 já é um dos melhores, antes mesmo de eu assistir, antes mesmo dele ter acontecido, eu já tô amando. Porque eu vou ter o Pum e o Ben tretando, caindo na porrada, e ainda o Chopper aparecendo pra salvar o dia. Meu Deus, eu tô muito pronta pra essa cena. Ai, Paulinho, que bom que você vai voltar. Você vai meter o cacete em outro moleque. Ai, gente, sério. Não queria que fosse o Ben apanhando, tadinho do Ben, meu nenê. Não queria que batessem no Ben. Mas tô ansiosa pra cena porque é o Paulinho batendo, entendeu? Eu espero que o Ben bata um pouco também, que ele não só apanhe, ou que o Chopper bata também. E eu quero ver o caos, eu quero ver tretas, porque, ai, eu tô muito animada. Paulinho, confio em você, só vai, menino. Ai, ai, mas é isso. Enfim, né, vamos deixar o episódio 7 pra semana que vem. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam do episódio 6. Eu, como eu disse, gostei muito. Eu acho que foi além das minhas expectativas, mesmo sendo exatamente o que eu não queria que ele fosse. Porque eu não queria que o episódio 6 fosse 100% focado nos meninos principais e que fosse só eles curtindo as férias na praia. E foi exatamente isso o episódio. E mesmo assim, eu gostei pra caramba. Eu acho que todo o desenvolvimento do roteiro me comprou. Os acontecimentos, as conversas, ver a mãe do Pam também foi muito bom. E sei lá, não sei como vocês viram, mas a metáfora, as teorias que eu criei na minha cabeça, eu acho que elas fazem sentido. Eu confio que pelo menos um dos 4 roteiristas pensou que nem eu pra fazer esse episódio. E que eu não tô louca e que por isso que o nome do episódio era Fuga, porque não era apenas uma fuga literal, mas uma fuga metafórica também, confio. Enfim, me contem nos comentários o que vocês acharam do episódio 6, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se vocês ficaram decepcionados de não saber o que aconteceu com a mãe, ou se vocês são pacientes e conseguem esperar e estão de boas. Me contem aí tudo o que vocês acharam. Também me digam se vocês estão ansiosos pro episódio 7. E não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo que me ajuda bastante. Deixa o like aí pela minha filosofia doida de vida que eu compartilhei com vocês. Também não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para notificações para vocês não perderem as próximas resenhas de
Never Let Me Go, principalmente do episódio 7, porque eu já estou prontíssima pra fazer. Nem vi ainda, já quero resenhar. E também não se esqueçam de dar uma olhadinha nos links na descrição. Eu tô fazendo live quase todos os dias lá na Roxinha, então fiquem de olho, peguem lá o link, me sigam por lá. Também entrem na minha comunidade do Discord, por lá a gente conversa sobre os episódios. Então tudo isso aqui que eu falei na minha resenha agora nesse vídeo, eu já tinha comentado um pouquinho lá no Discord, então entrem por lá também, vejam aí os links. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!